Pronto, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o programa Isabel Guimarães dialogando com você. Hoje recebendo esse amigo, Cláudio Amorim, esse grande expositor espírita que vem fazendo um trabalho e vem falando de coisas muito interessantes e que hoje vai debater o tema sobre caridade no século XXI, né? Sobre justiça social, caridade no século XXI, sempre com enfoque no espiritual. Então, o programa de hoje eu acho que é muito apropriado, muito interessante, e acho que quem assistir vai ganhar muito. Lembrando sempre que o programa é toda segunda-feira às 19h30, e que todos eles são gravados e o vídeo disponibilizado no meu canal no YouTube. Então, é tranquilo para vocês que assistem e querem compartilhar com alguém, é só indicar a pessoa que vá no meu canal, Isabel Guimarães, dialogando com você, lá no YouTube, e pode fazer assistir quando quiser, compartilhar com quem quiser, tá bom? Bom, como sempre, eu inicio falando e atualizando os dados sobre o coronavírus, tá? Então, eu gostaria de comentar com vocês aqui como é que estão os números, né? Os números... Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Os números são os seguintes. No mundo, hoje, nós estamos com 8.985.016 casos confirmados. Quase 9 milhões de pessoas contaminadas, isso oficialmente. Os casos confirmados, se a gente considerar as subnotificações, a gente pode pensar aí num número bem maior do que esse, com 468.881 mortes, ou seja, quase 500 mil de pessoas já perderam a vida por causa do novo coronavírus. No Brasil, nós alcançamos a casa do 1 milhão. Lembrando sempre, gente, que esses dados, eles sempre têm um delay, tá? Porque se a gente pega, isso muda diariamente. Mas vocês podem ficar com um número aproximado, tá? No Brasil, nós tivemos já 1.086.000 casos, com 50.659 mortes. Na Bahia, temos 46.279 casos, com 1.391 mortes. Já em Salvador, que representa 56,1% dos casos da Bahia estão em Salvador, então quase 60% dos casos de Covid-19 da Bahia estão no município de Salvador, com registro até o dia 13, tá? Hoje já são 22, esse boletim, estou pegando ele porque foi um boletim oficial da Secretaria Municipal de Saúde, então achei importante trazer, mas esse boletim dava conta do início da pandemia até o dia 13 de junho. Então, hoje já são 22, isso significa que esses números já aumentaram, tá? Mas até o dia 13 de junho, nós estávamos com 20.067 casos confirmados e 743 óbitos, tá? Isso significa uma letalidade de 3,7%, que para uma doença com a magnitude da Covid-19 é uma letalidade altíssima. Isso significa que de cada 100 pessoas, quase 4 pessoas, são 3,7, quase 4 pessoas perdem a vida quando pegam a doença. Isso é muito elevado se a gente pensar que a doença ela se espalha de uma forma muito rápida, muito veloz e alcança muitas pessoas. Então, Salvador tem quase 3 milhões de habitantes. Se a gente for aplicar essa estatística do 3,7% de letalidade, dá para a gente ter uma ideia do número de óbitos que se poderia alcançar caso as medidas de controle não tivessem sido adotadas rapidamente, tanto pelo governador do estado quanto pelo prefeito, e a população precisa aderir. Então, por enquanto, o único remédio eficaz, de verdade, fora todas as pesquisas que estão sendo feitas, é, de fato, o isolamento social e os cuidados de higiene preconizados
pelos órgãos de saúde e pelos cientistas do mundo inteiro. Álcool a 70, lavar as mãos, uso de máscaras, evitar aglomeração, enfim, todos esses cuidados eles precisam ser mantidos até que se descubra uma vacina. Existem vários estudos em andamento de vacina, mas provavelmente, é muito provável que a gente só consiga isso lá pelo segundo semestre de 2021, no sentido de disponibilidade para vacinação em massa, sendo otimista, porque existem inúmeros testes que precisam ser feitos até que se possa, de fato, utilizar a vacina em larga escala. Por enquanto, o que existe é uma série de tentativas de medicamentos em estudo ainda, nada conclusivo, que são promissores para o tratamento, não para a prevenção, mas para o tratamento. Então, por favor, não vão sair por aí tomando ivermectina, que é um medicamento que, como todo medicamento, pode ter um grau de toxicidade. Não vão sair por aí tomando cloroquina, pelo amor de Deus, aliás, esse menos ainda, porque todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, já retiraram a cloroquina como um medicamento que seja eficaz para o tratamento da Covid-19, não só não serve, como ainda piora a situação em muitos casos por causa das questões cardíacas. E ivermectina é um remédio, é um vermífugo, um antiparasitário, na verdade, não só vermífugo, mas um antiparasitário de largo espectro, então também não se deve tomar sem indicação médica. E pior ainda, corticoides, não é? Os corticoides são muito perigosos, é uma categoria de medicamentos muito eficazes em processos inflamatórios, quando bem conduzido, quando bem aplicado, e quem tem a expertise para fazer essa aplicação, para fazer essa prescrição em dose, em tempo, e se é conveniente ou não, de acordo com o quadro clínico, são os profissionais médicos. Então, por favor, quando você está doente, você não procura um engenheiro, você procura um médico. Quando você quer construir sua casa, você procura um engenheiro. Quando se trocam as coisas, como por exemplo, atualmente no Ministério da Saúde, quando se enche de generais sabem fazer guerra, não sabem cuidar da saúde, assim como médicos não sabem fazer guerra, são eles que cuidam da saúde, não só os médicos. Vamos estender isso a todos os profissionais da área da saúde, são eles que vocês têm que ouvir. Então, por favor, não se automedique, isso pode ser muito perigoso, e você pensa que está se protegendo e pode estar se prejudicando e muito. Então, feito essas observações, né, pedindo desculpa aí a meu convidado pelo meu falatório, viu, Cláudio? Eu sou assim mesmo, essa mulher faladeira. Então, Cláudio Amorim, que está aqui conosco, e eu vou pedir, Cláudio, que você, por gentileza, se apresente para os nossos ouvintes aqui, as pessoas que estão nos acompanhando. Veio? A gente não está lhe ouvindo, Cláudio. Travou e a gente não está lhe ouvindo. É assim mesmo, gente. Um pouquinho de paciência. Boa noite, enquanto o Cláudio se organiza aí com a transmissão dele. Boa noite, Evânia. Boa noite, Mari, minha amiga. Quero você aqui no meu programa, viu, gata linda, para falar sobre a mulher, tá? Eu estou preparando aí uma pauta e quero você aqui. Marcelo, também sempre acompanhando, né, Marcelo? Muito boa noite. Maria Luísa também. Muito boa noite, pessoal. O tema hoje é extremamente interessante. Vai passando aí adiante, chamando as pessoas para ouvirem, porque eu acho que vai ser muito interessante. Eu já tive assim, uma prévia com o Cláudio aqui, com o Cláudio Amorim, sobre a dinâmica que nós iríamos usar, o caminho que nós iríamos percorrer para abordar esse importante tema. E eu tenho certeza que quem está assistindo, quem está acompanhando, não vai se arrepender. Então, mais uma vez, Cláudio, boa noite. Eu estou lhe vendo muito bem, está ótimo, a imagem está excelente. Algumas flutuações aqui na imagem, porque eu alterei para o celular, tá? Então, eu estou segurando o celular enquanto falo, porque ele está me dando uma condição melhor do que o notebook. Excelente troca, Cláudio. Eu estou lhe vendo e lhe ouvindo com clareza agora. O outro método estava travando. Então, ótimo. Agora...
Por favor, se apresente, nós já temos algumas pessoas aqui acompanhando. Eu gostaria que você falasse de quem é você, sua formação, enfim, desse algumas informações para as pessoas lhe conhecerem um pouco. Tá bom. Boa noite, então, a todas, a todos. É um prazer estar aqui. Sei que a Isabel tem convidado várias pessoas muito qualificadas para tratarem aqui dos temas que ela escolhe na sua pauta. Então, é honroso fazer parte desse grupo seleto aí. Obrigado por aqueles que nos acompanham. Eu disse a Isabel o seguinte, que se ela fosse me apresentar de forma resumida, o que eu vou carregar para o além-túmulo, basicamente, é ser educador e pai, que a gente não deixa de ser nunca. As outras questões aí dos diplomas e etc., bom, eu sou divulgador espírita, já há 35 anos, comecei bastante cedo nessa tarefa. Eu sou professor universitário também há quase 3 décadas e professor titular da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia, já há 20 anos também. Minha formação original na área de sistemas, de computação, e depois transitei e transito por outras áreas, então tenho feito um trabalho interdisciplinar aí na filosofia da ciência, em áreas correlatas. Ultimamente, conforme eu dizia a Isabel, eu tenho dado ênfase a estudar os temas espíritas, cotejando-os com as questões de atualidade socioeconômica, psicossocial, e reciprocamente estudar as questões socioeconômicas do nosso tempo à luz do espiritismo, que serve como um dos fundamentos aí para a gente. Deixa eu abrir aqui meu microfone. Cláudio, muito obrigada. Eu quero dizer da minha felicidade de receber você aqui, né, da sua competência, da sua dedicação ao espiritismo, em especial nesse tema, né, para mim, tão atual e tão necessário de ser dialogado, tão necessário de ser conversado, de se trazer à luz da consciência essas questões e a discussão, o diálogo sobre essas coisas, porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas à repetição de determinados conceitos, de determinadas leituras, que elas ficam engessadas, e é muito importante que a gente traga um novo olhar, ou uma forma diferente de olhar, que amplie o nosso entendimento a respeito das questões. Afinal, nós somos espíritos, mas estamos encarnados num planeta Terra e que tem uma sociedade, que tem uma estrutura, e é aqui o nosso grande laboratório de evolução e de crescimento. Então, cabe um olhar espiritual sobre todas as questões. Esta é a minha percepção, é o meu entendimento. Eu acho que o olhar espiritual não nos isenta do olhar em relação a outras áreas e outros aspectos. Aí eu queria começar, então, o nosso tema de hoje é Lei de Justiça, Caridade e Amor no século XXI, com o nosso amigo Cláudio Amorim. Eu queria começar, Cláudio, antes de lhe fazer uma pergunta, eu queria ler um poema que eu garimpei na internet, que eu achei muito interessante, de uma pessoa chamada, deixa eu dar o crédito, Augusto Branco, tá? Augusto Branco. Chama Guerreiros, e diz assim: olhai o mundo de injustiças e sofrimento ao redor. Talvez você já nem consiga fazer isso ante a própria dor que sente. Todo mundo sofre, e alguns sofrem insuportavelmente até a morte. Não, nem o mundo, nem a vida são um mar de rosas. É preciso ter muita garra e disposição para enfrentar não só a miséria, a violência ou as doenças e tragédias que nos acometem. É preciso postar-se como um guerreiro em todas as situações, mas principalmente contra a falta de amor, contra a indiferença, a ambição e a deslealdade de muitos. É preciso ir à guerra cientes de que não é apenas a espada, a armadura, o escudo e a lança que fazem o guerreiro, mas, sobretudo, a paixão e o espírito. São, portanto, as principais armas de um guerreiro, seu coração e sua alma, coisas que ele precisará pôr em tudo, pois este mundo ainda pensa muito individualmente e quase nada coletivamente.
E para este pensamento mudar, será preciso que muitos guerreiros se unam na difícil tarefa de conseguir oferecer uma rosa para aquele que lhe fere o peito. Eu achei fantástico e eu quis compartilhar aqui com as pessoas. Então, a minha primeira pergunta, Cláudio, para você é: como você vê a questão da caridade, né? A caridade tradicional, a caridade do doar as coisas materiais, como é que você faz, já que o tema é lei de justiça, caridade e amor, no século XXI, como é que isso ainda perdura? Porque essa é uma prática antiga, né, de se doar as coisas para as pessoas, o assistencialismo. Eu queria que você falasse um pouco como é que você vê essa questão da caridade, qual é a leitura que você faz dessa questão da caridade material. Pronto, eu vou começar discutindo essa questão, recorrendo, se me permitem aqui, ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, aqui no item 12, está dizendo o seguinte: uma comunicação do espírito Pascal, o célebre matemático e filósofo. Está dizendo: se a caridade reinasse sobre a terra, isso está em itálico, inclusive no original, é acentuado. Se a caridade reinasse sobre a terra, o mal não teria poder nela, fugiria envergonhado. Esconder-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. Dessa forma é que o mal desapareceria, ficai bem certos disso. Então, é curioso porque Pascal aqui está nos falando de uma caridade que faria as pessoas más fugirem envergonhadas. O Herculano Pires deu uma barberagem na tradução, ele traduziu esse mal com L, e, portanto, ficou o mal em abstrato, o mal em substantivo. No original francês se lê le méchant. Le méchant é o indivíduo mal. Então, é mal com U, como se encontra traduzido aqui na tradução do Noleto. O mal, o indivíduo mal, fugiria envergonhado se a verdadeira caridade reinasse sobre a terra. Ora, uma primeira análise que a gente faz essa caridade da assistência, da doação, embora necessária e urgente numa sociedade profundamente desigual, numa sociedade iníqua, numa sociedade cheia de dramas a atender, de sofrimentos a mitigar, obviamente não se pode criticar o ato de doar, como dizem os espíritos nas obras de Kardec. Mas essa caridade, doação, ela não faz o indivíduo mal se fugir envergonhado, se sentir envergonhado. O que acontece, na verdade, é que as pessoas más continuam criando as condições, as pessoas más continuam provocando os problemas que nos obrigam depois a essa caridade sob a forma de assistência. Eles não estão fugindo envergonhados. Então, que caridade é essa que faz o mal fugir envergonhado? Entre outras coisas, nós podemos dizer, é a caridade de nós abdicarmos de determinados interesses nossos, materiais, até mesmo profissionais, arriscando aqui dizer dessa forma, conversando com a Isabel, determinados interesses egóicos, para nos fixarmos nos interesses da coletividade, nos interesses do espírito. Então, quando essa caridade for uma caridade que se manifesta na organização das instituições, quando for uma caridade que se manifesta na nossa ação cidadã, em todas as esferas da cidadania, dentro e fora da família, dentro e fora do lar, aí realmente os maus vão se sentir deslocados e eles vão fugir envergonhados. Porque nós não vamos dar espaço para que as pessoas más continuem exercendo o seu império, o seu poder, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Por enquanto, nós estamos dando espaço. Eu completaria essa parte da resposta dizendo o seguinte: eu tenho dito a alguns amigos espíritas, e aí ficam olhos arregalados, às vezes, nas palestras, e um certo mal-estar. Seguinte, gente, não vai ter cesta básica que chegue. Porque durante décadas nós reduzimos a pobreza e a desigualdade relativa e absoluta na Terra, mas faz mais ou menos 2 a 3 décadas que nós estamos com uma tendência de aumento dessa desigualdade e agora com a ameaça de retomarmos um aumento da pobreza absoluta. Então, enquanto nós tivermos instituições iníquas, enquanto nós tivermos um mundo que não atende, por meio da sua organização, das suas instituições socioeconômicas, políticas, empresariais e assim sucessivamente, enquanto o mundo não atende as pessoas,
e as pessoas vão empobrecendo. E olha, esses que nos denominamos classe média, que somos nós, que somos aqueles que fazemos as doações, em termos relativos, muitos de nós temos empobrecido também. Então, a nossa própria capacidade de doar diminui. Então, o número de pobres aumenta e o poder de doação daqueles que doam diminui. Não vai ter cesta básica que chegue, a conta não fecha. Isso é uma verdade, Cláudio. Eu tenho participado de alguns programas e tenho arrecadado algumas cestas básicas, porque a gente entende que, embora a caridade material não devesse existir, eu sempre falo, a caridade material não deveria existir, porque todas as pessoas deveriam ter garantidas a sua subsistência, sem precisar que o outro doe uma cesta básica, doe um alimento. Mas a fome existe, e ela está aí. E não dá para esperar que a justiça social se estabeleça. Então, eu tenho participado de algumas tarefas relacionadas com a doação de cestas básicas, tenho conseguido de algumas pessoas e atendido uma comunidade específica, 2 comunidades, na verdade, e exatamente isso, é frustrante, porque por maior quantidade que você consiga, sempre tem mais, e mais, e mais pessoas, e a fome dá todos os dias. Então, é muito angustiante, porque uma coisa é você saber que a fome existe, outra coisa é você olhar a cara da fome, ou seja, você olhar uma pessoa faminta, isso não sai mais da sua mente, e você se sentir impotente pelo fato de não ter como mitigar, de você não ter como ajudar como você gostaria. Então, outro dia eu ouvi uma frase... Hein? Pode falar. Você me permite uma parte? Claro. Um amigo nosso lá de Recife, também divulgador espírita, ele faz um trabalho, participa do trabalho desse distribuição de sopa, agora, naturalmente, o trabalho durante a pandemia está um pouco prejudicado, mas antes ainda da pandemia, não tem nada a ver com a pandemia, ele me disse o seguinte: Cláudio, a gente fazia um trabalho com um determinado roteiro, agora a gente faz a mesma quantidade de sopa, quando chega na metade do roteiro, a sopa já acabou, porque o número de pobres dobrou nas ruas. Exatamente. Então, isso é um efeito de políticas bem definidas, isso não é casual. O fato do mundo produzir cada vez mais, ser cada vez mais rico, o fato de nós produzirmos alimento para 1,5 vezes a população da Terra, segundo vários estudiosos, e haver tantas pessoas, cada vez mais pessoas num país como o nosso, riquíssimo, passando fome, é fruto de ações deliberadas, é fruto de escolhas na esfera social, não é casual. E nós não podemos debitar isso na conta do fatalismo. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades individuais e, sobretudo, coletivas, no caso. Sem dúvida. Outro dia eu li o seguinte, que o brasileiro, isso, claro, generalizando, principalmente a classe média, que gosta de fazer caridade, mas não quer ouvir falar em justiça social. Né? Essa é uma coisa que a gente precisa repensar. Então, ficamos na doação da cesta, do farnel, da sopa, e não atuamos para promover aquela comunidade no sentido dela ter consciência de cidadania dos seus direitos e que ela não tenha mais, se promover de maneira tal que ela não tenha mais necessidade de depender desse tipo de caridade. Essa é uma realidade, né? Mas, Cláudio, eu queria lhe fazer uma outra pergunta nessa mesma lógica, que é: qual é a relação que você vê entre as iniquidades no planeta Terra e a evolução espiritual? Fala um pouco para a gente como é que você faz essa leitura. Então, é comum religiosos, e especificamente espíritas, quando falam dessa questão, virem com uma fábulazinha que fala de um quebra-cabeça, né? Esse quebra-cabeça tinha lá a foto do mapa do mundo, lá, o mapa do mundo, e aí o pai queria conversar com algumas pessoas e, achando que a criança ia ficar ocupada por muito tempo, deu o quebra-cabeça para a criança montar. E a criança montou o quebra-cabeça rapidamente, tinha assim uma mesa de vidro, ela colocou na mesa de vidro, e o pai perguntou: como é que você montou tão rápido? Ela disse: do outro lado do quebra-cabeça que tinha um mundo, tinha a cara de um homem, então eu montando e consertando a cara do homem, eu consertei o mundo. Tá certo, esse é um lado, dialeticamente, da questão. O outro lado da questão, eu posso dizer o seguinte: consertando o mundo ajuda a consertar os seres humanos, ajuda a consertar os espíritos também. Então, se a gente vive dizendo que a escola, ou que a Terra é uma escola, que a Terra é um ambiente pedagógico para a nossa formação, para a nossa evolução espiritual,
eu não posso aceitar que essa mentalidade fatalista de manutenção da Terra dentro de um baixo nível de equidade, dando sinais errados aos espíritos, que isso aqui seja um ambiente educativo para os espíritos. Uma sociedade onde tudo se compra e tudo se vende, tem um livro muito interessante a esse respeito, chamado Que o Dinheiro Não Compra, de um filósofo americano de Harvard chamado Michael Sandel. E o Sandel faz muitas palestras na internet, tem muitas, inclusive, legendadas em português, e ele diz, numa sociedade onde tudo se compra, o caráter se corrói e há uma erosão da cidadania. Então, eu vou dar só um exemplo de como que isso funciona mal do ponto de vista da educação, ou poderíamos até dizer da deseducação dos espíritos. Nos Estados Unidos, ele menciona como exemplo, existem lugares em que você consegue comprar uma acomodação diferente na cadeia. Então, funciona assim, você é preso. Então, digamos, o indivíduo A comete um delito, tem uma determinada pena. O indivíduo B comete o mesmo delito, tem a mesma pena. Se o indivíduo A dispuser de 80 ou 100 dólares por dia para pagar uma acomodação extraordinária, legalmente, regularmente, ele pode ter uma acomodação extraordinária na cadeia. Então, a mensagem que você está dando é o seguinte, se você é um rico delituoso e tem 30 ou 40 mil dólares por ano para poder pagar uma acomodação melhor, você tem um lugar melhor até dentro da cadeia, se você puder pagar. Nos parques temáticos, você tem filas que avançam mais rápido, em vários lugares do mundo hoje, nas atrações turísticas, você tem filas que avançam mais rápido se as pessoas pagarem mais. Então, o recado que você está dando a uma família que está ali, que fez um sacrifício, que resolveu visitar aquela atração sem nenhum juízo de valor, e outra família que passa na frente, aí o filho dessa família que está esperando na fila pergunta para a mãe, pergunta para o pai, mãe, pai, por que essas pessoas estão indo antes da gente se elas chegaram depois? É porque elas podem pagar. Então, esse é um sinal equivocado que você dá para o espírito. Nós dizemos que o espírito precisa evoluir cada vez mais, se desprendendo das coisas materiais e se projetando em um mundo propriamente espiritual, daquilo que são as virtudes imorredoras, e nós damos o sinal contrário. Então, nós vivemos num mundo hoje que dá o sinal contrário. Aliás, isso já está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 7, lá, Bem-aventurados os pobres em espírito, na tradução do Humberto Roden, Bem-aventurados os pobres pelo espírito, já está dito lá no Evangelho, se uma pessoa rica se apresenta, mesmo que seja um rico depravado, e a tradução é depravado, debochê. Debochê não é debochado. Herculano Pires traduz como lascivo. As edições da FEB normalmente traduzem como debochado, que seria um galicismo, um afrancesamento aí ultrapassado. Debochê pode ser traduzido como depravado. Apresente-se um rico depravado e todas as deferências lhe são dadas. Apresente-se uma pessoa pobre, que vive do seu trabalho, uma pessoa modesta que vive do seu trabalho, é a palavra que os espíritos usam, e nós mal nos dignamos saudá-la. Então, nós estamos dando o sinal errado. Nós temos que construir um mundo que dê o sinal seguinte: a virtude é que proporciona a apreciação. É o mérito moral, intelectual, artístico, que proporciona a apreciação e a recompensa que o mundo dá. E não o nome de família que você ostenta ou as propriedades que você tem. Isso está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12. É só ir lá conferir. De fato, isso é uma realidade, né? Até a fala, a importância que é dada à fala. Então, se alguém que tem recursos, se alguém que pertence à elite fala, isso tem um peso, uma conotação. Quando é alguém das classes populares, isso tem outro. Ou de determinadas posturas. Então, o filho da classe média da elite é um adolescente, não sabe o que está fazendo e precisa de orientação. O filho do pobre é marginal, já sabe muito bem o que está fazendo, vamos botar ele na cadeia, vamos reduzir a maioridade penal, porque é bandido e é marginal. Essa é uma forma. Menor infrator, você pode saber que é um preto ou pardo pobre. Pobre, não tem garoto branco de classe média menor infrator, eu nunca vi nos jornais. Exatamente. É adolescente ou estudante, nunca
mas o pobre é traficante, é bandido, então é exigido, inclusive, um amadurecimento dessas pessoas, e eles são tratados de uma forma diferente, e essa é uma realidade. A mensagem que se tem o tempo inteiro é que as pessoas valem pelo que elas possuem e não pelo que elas são. Essa é uma mensagem que é passada desde muito cedo, e isso é retroalimentado, não é, por uma postura, e isso acaba também permeando as religiões e, sem dúvida, o espiritismo. Então, o espiritismo é uma religião em que, segundo dados do IBGE, tem os maiores níveis de escolaridade. Então, assim, anos de estudo significa, quanto mais anos de estudo, melhores empregos, melhores salários. Então, isso tem uma repercussão. Acaba que o centro espírita acaba sendo uma reprodução disso, e nós precisamos refletir sobre isso. O quanto de negros e pobres ascendem numa casa espírita no sentido de serem palestrantes, no sentido de serem respeitados. Eu sei de casas espíritas, inclusive, que não admitem espíritos que se apresentam como preto velhos, né? E um grande amigo meu, que já desencarnou, inclusive, ele brincava e dizia assim, se for branco velho, pode, né? Então, a gente vê que eu estou falando dessa questão de cor, porque pobreza e cor no Brasil andam juntos. Claro, a herança dá mais de 300 anos de escravidão. Isso parece que fica esquecida, como se isso não tivesse existido e como se isso não fosse, estivesse na gênese de toda essa iniquidade, de toda essa injustiça social. Às vezes isso é esquecido, e as pessoas analisam o resultado, mas não analisam o histórico, por que nós chegamos assim, por que nós somos assim, por que o país tem toda essa desigualdade. E isso é algo que a gente precisa discutir e precisa levar para as casas espíritas, sim, porque nós não podemos simplesmente continuar sendo os que distribuem a sopa, nada contra quem distribui a sopa, ok, a fome está aí, e a gente precisa distribuir a sopa, precisa dar a cesta básica, não é que isso está errado, a questão é que nós precisamos entender o que isso significa e precisamos avançar para além disso. Dito isso, eu queria que você falasse um pouco, como é que você vê a contradição entre pregar o amor na esfera pública e fazer escolhas políticas que dão sustentação a essa sociedade perversa e desigual? Então, antes do primeiro turno das últimas eleições presidenciais, eu fiz um pequeno texto, distribuí esse texto, divulguei entre amigas e amigos espíritas e entre amigos e amigas de outras religiões ou sem religião nenhuma. E nesse texto eu dizia basicamente o seguinte: nós temos aí efetivamente uns 8 candidatos ou 9 candidatos à presidência da República, dos mais diversos espectros ideológicos no que diz respeito às suas crenças sobre a forma de organização da economia, da sociedade, daqueles intitulados comunistas, aqueles intitulados ultraliberais. Desses candidatos, nós temos um que é inviável, porque é o único que publicamente assume e repete a cada momento posturas francamente anticristãs, anticivilizatórias, retrógradas, perversas. Um candidato apenas, dentre todos. Olha, várias amigas e amigos que divulgaram esse texto no movimento espírita foram agredidos por outros espíritas, agredidos verbalmente por outros espíritas. Teve gente que divulgou isso em rede interna de centro espírita e depois correu para se retratar tal foi o nível das agressões que sofreu e das cobranças que sofreu por ter divulgado esse texto. Curiosamente, nenhum dos meus amigos materialistas ou religiões me relatou que tivesse se sentido de algum modo ofendido ou que tivesse sido agredido pelos seus pares por ter divulgado o texto. Particularmente aqueles que não têm uma religião, digamos, formal, não viram ali nada de absurdo, ao contrário, viram com muita naturalidade.
Então, assim, é de se pensar o que significa para nós a religião, uma vez que ela se institucionaliza. Será que a religião para nós ainda é a pacificação da consciência dos ricos e remediados, fazendo lá a caridade material, rezando para os espíritos da sua predileção, e, ao mesmo tempo, o consolo dos pobres, que nós cuidamos de não deixar ascender devido às políticas deliberadamente iníquas? É isso mesmo? Tá? Perdoem até assim o tom, mas hoje me parece muito bem caracterizado. Tenho conversado com várias pessoas inteligentes e parece que não existe muita dúvida em relação a isso. Ao fim e ao cabo, os religiosos do Brasil, à exceção daqueles que professam as religiões de matriz africana, que literalmente sofrem na pele o preconceito e a opressão. De um modo geral, os religiosos do Brasil somos responsáveis por ter eleito um presidente genocida. Nós carregamos essa responsabilidade, e é uma responsabilidade dupla, porque além da responsabilidade de qualquer cidadão ou qualquer cidadão de uma escolha tão equivocada, nós temos a responsabilidade de nos dizermos religiosos, cristãos, adeptos da mensagem do Evangelho, e ainda assim temos feito essa escolha. Diga-se de passagem, em torno de um candidato dos mais francos e sinceros que eu já vi em toda a minha vida. Nunca nos enganou. Desde o começo, disse com muita clareza quais eram as suas convicções, quais eram as suas propostas, quais seriam as suas políticas. E vem cumprindo. Não houve incoerência. Mas nós achamos que não ia ser bem assim, nós fomos enganados. Ok, se nós fomos enganados e achamos que não ia ser bem assim, façamos a nossa autocrítica. Mas eu não tenho visto ainda sequer qualquer indício mínimo de uma autocrítica, para que nós possamos, enquanto religiosos, trabalhar também por um retorno, eu não diria nenhuma normalidade institucional, que eu acho que nesse país nunca houve, mas por um retorno ao mínimo de decência institucional, pelo retorno à discussão de padrões elementares de civilidade nas esferas governamentais, que nós temos perdido nos últimos tempos, nos últimos anos, particularmente nos últimos meses. Então é preciso nós refletirmos lá com Santo Agostinho, lá na questão 918, 919 do Livro dos Espíritos, fazermos a nossa autoanálise, para saber o porquê nós, como religiosos, ainda pactuamos com o mal dessa forma. Por que nós relativizamos dessa forma o mal quando nós achamos que ele não nos atingirá diretamente? Será que nós nos dizemos espírita? Será que nós dizemos crer na vida além da vida, na imortalidade? E na prática, nós estamos tão agarrados aos nossos interesses materiais, tão agarrados aos nossos interesses de classe, que nós fazemos péssimas escolhas a fim de sustentá-los? Eu deixo a questão. Essa é uma questão extremamente importante e relevante. Recentemente eu participei de uma live no Coletivo Espíritas à Esquerda, em que me foi feita esta questão, né, de tantos ícones do movimento espírita que não só durante o período de campanha eleitoral defenderam um candidato com um discurso claramente anticristão, claramente. Ele podia se... Pois é, ele poderia se dizer, se dizia cristão, entretanto, o seu discurso era altamente contraditório, porque ele falava em matar, falava em exterminar, uma fala homofóbica, uma fala machista, uma fala só de agressão e de violência, de armamento e de resolver as coisas no armamento e na agressividade, além de um despreparo em todas as áreas, em todos os campos, de uma ignorância, de um despreparo absurdo para exercer o cargo público mais importante do país. E muitos apoiaram e, o que é mais grave, seguem apoiando. E essa autocrítica não veio, que a gente ficou esperando, porque, de fato, tudo que ele falou, ele está, aliás, mais, né? Está sendo pior do que
o que a gente imaginava que seria. E eu acho, Cláudio, e eu gostaria de compartilhar isso com você para saber o que é que você pensa sobre isso, porque eu tenho uma teoria, mas é uma teoria minha. Então, que ótimo que eu posso compartilhar com você para saber sua opinião. Eu acho que tem muito de ego. Eu acho que as pessoas, em qualquer religião acontece, os espíritas acham que não, ou gostam de dizer que não, mas também acontece no movimento espírita, que é alçar pessoas à condição de ídolos, intocáveis, sabedores da verdade. E essas pessoas se acostumaram a ter esse séquito de seguidores e se colocarem nesse lugar de gurus, sabedores da verdade. Então, reconhecer agora e fazer uma autocrítica pública significa ter que sair deste lugar, ter que descer desse pedestal de donos da verdade e de evoluídos, calçar as sandálias da humildade e se colocar em igualdade de condições com todos os espíritos que aqui estão nesse grande laboratório, que também estão aprendendo. Todos nós estamos num processo de evolução e por isso nos equivocamos, erramos, mas acho que essas pessoas se colocam num lugar de intocáveis que não erram. Então, e talvez seja isso que os seus seguidores esperam, que eles se coloquem nesse lugar de gurus, nesse lugar de pessoa que não se equivoca. Então, eu acho que tem muito de ego, muito de vaidade, porque não falta inteligência e conhecimento a essas pessoas para perceberem claramente o significado de uma pessoa, de uma máquina, de um grupo, na verdade, porque não é uma pessoa só, que foi colocada no poder nesse país. Então, eu acho, e essa é a minha opinião, que as pessoas precisam descer deste lugar de grandes espíritos evoluídos. Eu fico prestando atenção à forma como respondem. Às vezes as pessoas dirigem perguntas, eu acompanho lives, eu gosto de ver as coisas, porque eu não gosto de falar, de ouvir dizer, eu gosto de escutar. E eu escuto lives e escuto palestras, e as pessoas costumam dizer assim, na hora que perguntadas sobre qualquer questão relacionada com o espiritismo, eu vejo a arrogância da resposta. Alguns chegam a dizer assim, é muito simples, é assim, assim, assim. Então, as pessoas colocam como se detivessem a verdade absoluta, quando nós, estudiosos do espiritismo, sabemos que estamos em evolução e que nenhuma resposta é absoluta para espíritos que estão evoluindo. Nenhuma resposta nossa é absoluta. Todas as nossas respostas e as nossas leituras são relativas, porque estamos aqui encarnados e porque estamos, então, limitados por um espaço, um tempo, uma época, que é o limite da própria encarnação. Então, as respostas são relativas e eu não vejo essa humildade de colocar essas respostas como relativas. Então, acredito que seja essa a causa, mas gostaria de te ouvir sobre isso. Então, bom, eu gostaria antes de entrar nesse ponto mais específico que você adentra, dizer o seguinte, é preciso também nós termos certa cautela e não julgar com tanta severidade o atual presidente da República e outros que estão em torno dele, porque eles são o que são. A responsabilidade coletiva de nós, os termos colocados lá, eu diria que é muito maior do que a responsabilidade individual deles de serem o que eles conseguem ser no momento evolutivo em que estão. E o fato de estarem lá com um discurso genocida, o fato de estarem lá com total desprezo e desatenção à vida humana, ao sofrimento dos mais vulneráveis, reflete, digamos assim, os porões, o fundo lamacento da história social do nosso país, que é um país que, curiosamente, se arroga títulos como Coração do Mundo, como Pátria do Evangelho, com um ufanismo desmedido nessa área. Eu não vou entrar totalmente no mérito aí das questões espirituais correlatas, mas o fato é que é um país que nunca valorizou a vida. Nunca valorizou, a vida no Brasil nunca foi valorizada. Uma vez um amigo meu, ele me disse assim, ele é bem mais velho do que eu, tem idade para ser meu pai, nós temos uma bela amizade, ele me disse assim, Cláudio, aqui no Brasil não tem muitos acidentes de trânsito. Eu disse assim, como assim, você está maluco? Toda hora morre gente. Ele disse, não, aqui no Brasil tem muito crime de trânsito. Porque você está fora da faixa de pedestre, o cara acha que tem o direito de lhe matar. E se você está na faixa, ele também acha que tem o direito de lhe matar. E a gente naturaliza isso. São dezenas de milhares de mortos pela violência,
são dezenas de milhares de pessoas que ficam com incapacitações diversas devido à violência propriamente dita, os crimes intencionais, os delitos de trânsito e os acidentes, por imperícia, por irresponsabilidade, por falta de conservação das estradas, etc. E nós nunca valorizamos muito isso, não. A pandemia agora está nos fazendo ver mais de perto, porque como o número de mortos por uma causa específica é muito grande a cada dia, então nós estamos enxergando um pouco mais de perto como se morre no Brasil e nós não damos valor à vida, principalmente à vida dos mais pobres e mais vulneráveis, porque em toda parte do mundo quem está morrendo mais são os pobres e os vulneráveis, óbvio, porque tem muito menos atenção no momento em que ficam doentes e normalmente os recursos posteriores, até numa recuperação, ou os recursos hospitalares que são colocados à disposição, nem sempre são os melhores em relação àquelas pessoas que podem pagar mais. Bom, voltando especificamente a essa questão das lideranças religiosas, não era para ter ocorrido. Deu uma travada aí, Cláudio. Deu uma travadinha, mas já voltou. Pode seguir. Voltou? Voltou, sim. Pronto. Não era para ter ocorrido no Espiritismo que algumas pessoas nós as colocássemos nesse lugar de sacerdócio institucionalizado. Porque uma das características mais atraentes do Espiritismo é não haver sacerdócio institucionalizado, não há uma hierarquia formal estabelecida. E uma vez, terminando não há uma hierarquia aula, formal, né, Cláudio? Desculpe, não há uma hierarquia formal, mas há uma hierarquia. As pessoas criam claro, uma hierarquia, que não faz nós parte... Nós criamos hierarquia. Uhum. Aí eu não vou entrar por essa seara psicológica ou mesmo psicanalítica por não ser especialista, mas, assim, ainda o desejo do ser humano de ter uma figura patrimaternal que o conduza e diga o que tem que fazer. Porque é uma forma de se eximir da responsabilidade. Eu fiz porque alguém mandou. Uma amiga minha ouviu uma colega de centro espírita dizer que se a pessoa lá do centro e tal, médium lá e tal, falasse que era para comer esterco, que ia fazer bem, que ela comeria. Não é para haver esse tipo de fanatismo. E nós precisamos combater esse tipo de fanatismo. Sem desdouro com pessoas que muitas vezes têm uma tarefa extremamente relevante, uma vida dedicada ao bem, uma vida dedicada ao atendimento às necessidades do semelhante. Ninguém está pondo isso em questão. Mas o capítulo 23 do Livro dos Médiuns é muito claro. Ninguém está isento de ser fascinado. E a fascinação é a forma de obsessão mais difícil de você perceber e tratar, justamente porque nos atinge na corda mais frágil, que é o orgulho, que é a vaidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A responsabilidade, de novo, coletiva, por nós colocarmos ou indicarmos a determinadas pessoas que elas podem ser consideradas infalíveis ou que as suas opiniões se transformam em dogma de fé. Não é verdade. No intervalo de uma aula, eu falei sobre interpretação da mensagem espírita. Interpretação, qualquer pessoa que transita pela área acadêmica, pela área universitária, sabe que a interpretação é um aspecto íncito de qualquer reflexão intelectual, de qualquer diálogo. O texto será sempre o texto interpretado. E aí a pessoa deu uma estranheza, ela me perguntou, mas essa interpretação ela tem que ser, olha a palavra que o rapaz usou, essa interpretação tem que ser chancelada pela Federação Espírita? Eu disse, não, a interpretação é livre, a interpretação espírita é livre como sempre foi. Ela não é chancelada por nenhum organismo especial. A Federação Espírita faz um belo trabalho de orientação aos centros espíritas, um trabalho editorial muito relevante e de alto padrão, e congrega os espíritas, realiza seus eventos. Mas não existem sacerdotes, não existe um papado, não existe um episcopado na Federação Espírita que vá chancelar as nossas interpretações de espiritismo. Não é essa a lógica, não é essa a ideia. Então, eu acho que a sua pergunta caminha por aí. É interessante, Cláudio, que assim, é importante esclarecer que o fato da gente reconhecer que essas pessoas, elas têm falhas, têm erros, não significa diminuir em nada a admiração, o respeito, a relevância,
a gratidão, a relevância do trabalho dessas pessoas dentro do movimento espírita, o tanto que ajudam outras pessoas em seus processos e tantos espíritos em seus processos. É muito importante as pessoas amadurecerem no sentido, no Brasil não há o hábito das pessoas tratarem das questões de uma forma mais madura, de fazer as críticas, das pessoas aceitarem como críticas naturais, porque erramos, porque nos equivocamos, porque temos o direito de mudar de opinião, isso é muito importante. Uma vez eu li em um livro chamado O Espírito na Saúde, e o autor citou a seguinte frase, atribuída a um poeta que não me recordo agora: contradigo-me porque sou vasto, só os estreitos e medíocres não se contradizem. Então, se nós estamos em um processo de evolução, nós vamos nos equivocar. E isso não significa diminuir a importância dos nossos avanços e daquilo que nós fizemos de bem, de bom e de belo. Então, a nossa gratidão a todas essas pessoas é enorme. O reconhecimento da importância, do valor, da competência em tantas coisas precisa ser reconhecido e dito, mas nós não podemos ser teleguiados e nos colocarmos como seguidores cegos, né? Quando você falou aí e citou aquele exemplo da pessoa que disse que se a pessoa, o coordenador, o presidente lá do centro, mandasse ela comer esterco, ela comeria, me lembrou a cloroquina. Que as pessoas, a mesma lógica, ou as pessoas que de determinadas religiões pentecostais, porque são várias igrejas, não é uma só, né? Que seguem aquilo que o pastor disse para elas cegamente. Nós, espíritas, que falamos tanto em fé raciocinada, que falamos que somos espíritos em evolução, todos nós, que o espírito sopra onde quer, que estamos em um processo, então nós não podemos entrar nesta vibe de ter um guru que é intocável, que nós não podemos fazer uma crítica à fala, não é a pessoa, não é aquele ser humano, mas é aquela fala, naquele momento a pessoa pode sim se equivocar, e isso sim precisa ser dito, não pode ser tabu, né? Nós não podemos criar... Herculano Pires, que hoje é muito pouco lembrado, já alertava para isso há mais de 50 anos. Ele já via sinais de um certo enrijecimento institucional, já à sua época. Herculano Pires desencarnou, se não me falha a memória, em 79. Então, já tem aí mais de 40 anos, né, de desencarnado. Então, tem aqui a Elisete dizendo que o povo foi vítima de um bombardeio midiático, né, cheio de mentiras, etc. É verdade, mas se nós formos vítimas de um bombardeio midiático, existe por detrás desse bombardeio midiático, existem pessoas. Esse bombardeio midiático tem nome, tem endereço e tem classe social. Ele não veio do nada. Inclusive, pelas mídias sociais, os disparos foram pagos. E existem fortes indícios, praticamente conclusivos, de que foram pagos com dinheiro, inclusive, do exterior. Dinheiro cuja origem a gente desconhece. Existe hoje em marcha no mundo um processo de manipulação dos resultados das consultas públicas. Eu não me lembro agora o nome da jornalista, mas tem uma jornalista que fez no TED Talks aí um trabalho muito interessante sobre a influência dessa manipulação no resultado do plebiscito na Inglaterra que levou ao Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia, que está se demonstrando em muitos aspectos desastrosa para a Grã-Bretanha e nociva também para o restante da Europa. Então há uma manipulação midiática, há uma manipulação nas redes sociais, mas essa manipulação, repito, ela tem nome, tem endereço, são interesses definidos, tem classe social. Então nós religiosos, a religião, gente, é uma forma de nós alargarmos o horizonte, não estreitarmos os nossos horizontes. Verdade. O Espiritismo alarga, o Espiritismo nos permite uma perspectiva existencial que amplia as possibilidades de raciocínio, de reflexão, a nossa esperança, a perspectiva de que todo o trabalho que nós fizermos pela melhoria do planeta nunca será em vão,
porque nós, espíritos que aqui estamos, nós próprios aproveitaremos os frutos desses trabalhos, outros espíritos que nós amamos e que já não estão encarnados, mas voltarão a reencarnar, aproveitarão os frutos desse trabalho. Então, o espiritismo não é uma doutrina de acomodação. A religião, nos tempos atuais, não pode continuar sendo o ópio do povo. Um dia eu falei em Marx numa palestra, não só um dia, já falei em várias. E as pessoas nunca leram Marx, as pessoas não fazem ideia de quem é Marx, aí ouviram o galo cantar não sabe aonde e sai dizendo qualquer bobagem. Marx é um filósofo da liberdade, que, não obstante, gravitou intelectualmente nos limites estreitos de uma órbita materialista, embora esse materialismo de Marx não seja exatamente o materialismo que se opõe ao espiritualismo, mas essa é uma questão mais detalhada que não dá para a gente discutir agora. Mas a órbita era estreita, mas era um filósofo da liberdade. Então, Marx disse lá a seu tempo, e dentro de um determinado contexto, a religião é o ópio do povo. E o que a gente observa ainda hoje, muitas vezes não é? Onde é que está o equívoco na afirmativa? Dentro de um determinado contexto. Se nós continuarmos usando os estamentos religiosos, as instituições religiosas, como uma forma de acomodar as pessoas, de adormecer as pessoas diante da sua responsabilidade social, diante da sua responsabilidade cidadã. Então, continua sendo o ópio do povo ainda, em muitas instâncias, infelizmente. Obrigada, Luiz Alberto, aí, porque trouxe o nome aí que eu disse que não me lembrava. Tá vendo? Aqui é dialogando mesmo, o pessoal vai interagindo aqui. Obrigada, Elisete, por sua participação. Obrigada a todo mundo que está aí mandando suas mensagens, ajudando a enriquecer aqui o nosso programa. Isabel Guimarães dialogando com você. E é de extrema importância, Cláudio, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar podendo dialogar com você aqui sobre esses temas, e quero lhe parabenizar pela coragem, né, de se colocar de forma tão clara, né, tão contundente em relação a esses temas que são tabus, que a gente acaba sendo, muitas vezes, até banido de determinadas casas espíritas, porque ousamos trazer questões que são questões da vida real. E as pessoas nós costumam somos banidos, ficar... Hein? Eventualmente banidos de alguma, mas muito bem acolhidos em outra. Então, uma coisa vai compensando. Perfeito, exatamente. Banidos de alguma, acolhidos em outras, porque é um tabu falar dessas questões, e as pessoas ficam nas bolhas, né, como se o mundo lá fora está pegando fogo, literalmente, e as pessoas estão nas casas espíritas falando baixinho, chamando um ao outro de irmão, e quando saem dali, se engajam em movimentos completamente contraditórios àquilo que pregam nas casas espíritas, nas suas falas, ou nos seus grupos de trabalho. E isso, quando nós mexemos nisso, é difícil, porque é como mexer num processo, você colocou também aí, no processo de fascinação, na obsessão espiritual. E essa é outra questão que eu queria trazer nesses últimos minutos, que a gente já está... Foi rápido demais, Cláudia, eu quero que você volte, por favor, para a gente dar continuidade a esses temas. E eu queria dizer que nas casas espíritas, esses temas, eles são verdadeiros tabus, eles são... eu me lembro acho que Dom Helder Câmara, que disse assim: eu alimentei os pobres, me chamaram de santo. Eu disse, porque existem pobres, me chamaram de comunista. Então, essa é uma temática. Então, as pessoas precisam sair da bolha. O mundo real está acontecendo. O laboratório dos espíritos é a vida. É a vida em sociedade, é a vida no trabalho, é a vida dessas relações. Não é a realidade da casa espírita, que é um porto, um lugar, um espaço de estudo, de troca, de crescimento, mas é como você ir à escola, você ir à faculdade, e depois você parte para o mercado de trabalho e vai exercer aquilo que você aprendeu naquele espaço. Então, é um espaço de aprendizado para a vida, não é um espaço para si mesmo. Então, as pessoas ficam discursando para si mesmo, e a gente precisa ter muita coragem e pedir muita iluminação, paciência aos espíritos que nos acompanham, para estarmos tocando, sim, nesses pontos e falando, sim. Isso incomoda, e é para incomodar mesmo, porque é através desse incômodo e dessa inquietação que nós podemos crescer, que nós podemos evoluir. Então, eu queria, Cláudio, lhe devolver a palavra agora, para você fazer suas considerações finais.
te agradecendo já antecipadamente e deixando aberto para que a gente possa trazer outros temas nessa linha, tá? Para que você possa retornar, porque 1 hora é pouco para a gente falar sobre todas essas coisas. Tá bem. Obrigado, Isabel, mais uma vez, uma oportunidade de nós estarmos aqui discutindo essas questões. Quem já me conhece sabe que eu discuto assim com muita espontaneidade, com muita naturalidade. Isso não significa desabono em relação às pessoas, mas a gente tem o costume de discutir as ideias e abstrair as pessoas, a não ser naqueles casos que não dá para abstrair, porque a conduta delas está por demais ligada às ideias. Jesus disse: aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ou seja, ofende, agride, despreza, desqualifica o irmão, é mentiroso. Porque, na verdade, João, né? Então, por quê? Porque se eu digo que amo aquele que eu não vejo, que está numa dimensão tão superior, transcendente, e aborreço e agrido aquele a quem eu vejo, então existe aí uma grande contradição. Então, eu costumava dizer nas minhas aulas de metodologia da pesquisa que eu só acredito em amor baseado em evidência. Amor baseado em evidência, o convite que eu faço é o seguinte: substantivo amor, para ser sincero, eu não gosto muito de usar, eu acho muito abstrato. Então, eu gosto de usar o verbo amar, no presente do indicativo. Amar no passado é só uma lembrança. Amar no futuro é uma carta de intenção. Então, no presente é que o amor, de fato, se manifesta, se estabelece. O verbo amar ainda tem, assim, um campo semântico muito vasto. Então, nós vamos traduzir em outros verbos com um campo semântico mais restrito e, portanto, com um significado mais preciso. Ouvir, acolher, amparar, auxiliar, dar oportunidade e assim sucessivamente. Mas o verbo amar também se traduz, e nós às vezes não entendemos isso bem, em formas negativas, que é recusar, que é denunciar. Os espíritos dizem que é uma obrigação nossa denunciar a hipocrisia e o hipócrita quando isso atinge a uma coletividade. Então nós temos a obrigação. Isso significa um gesto de amor, muitas vezes, e que nos demanda sacrifício, e que nos demanda renúncia de determinados interesses nossos. Então, o amor se manifesta nas suas diversas dimensões, efetivamente positivas, e também naquela que nós chamaríamos as dimensões negativas, porque que significam negar as oportunidades de fazer o mal, negar a nós mesmos e negar aos outros a oportunidade de fazer o mal, com os meios éticos, com os meios civilizados ao nosso alcance. Mas negar ao mal as oportunidades de se instalar e criar raízes, como vem criando no nosso país, no nosso planeta, por desatenção nossa. E muitas vezes porque não colocamos mesmo assim a cabeça para funcionar, para entender que no século XXI, que seria um dos elementos aí da nossa fala, que nós nem chegamos a mencionar, nós temos muito mais condições de fazer o bem e temos muito mais condições de rechaçar o mal do que em outras épocas. E precisamos, então, nos qualificar para termos as condições de utilizar esses recursos que a civilização hoje proporciona a fim de formar um mundo melhor e que seja, portanto, uma escola melhor, um ambiente pedagógico mais apropriado para a evolução do espírito. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos. Cláudio, muita gratidão. Volte. Já vou lhe botar na programação de agosto, por favor. Já aguarde aí uma segunda-feira de agosto para a gente estar voltando aqui, né, para conversar. Isso se não sobrar uma vaga em julho, porque ainda estou fechando a agenda. Vamos para agosto. Estou fechando a agenda de julho, já fechei quase toda, graças a Deus. Então, assim, te agradecendo muito pela oportunidade do tema e pela forma tão precisa, clara, concisa, objetiva, mas principalmente amorosa com que você trouxe os temas, porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Nós podemos falar das coisas dessa forma amorosa, construindo pontes para dialogar com as pessoas. Por isso que eu batizei o programa de Dialogando com Você, porque eu acho que resgatar o diálogo é fundamental. E dialogar significa construir esta ponte, onde eu falo, você me escuta, você fala, eu te escuto, e a gente cria
um vínculo, um elo de entendimento, e não de convencimento, mas de entendimento em relação ao que você pensa, ao que eu penso, e a gente, dessa forma, harmoniza as relações que estão tão carentes de harmonização nesse momento. Então, muito obrigada a todos vocês que acompanharam, né? Tem as pessoas aqui agradecendo, Marcelo, tem aqui também prazer em conhecer, tal, e Elisete também, que disse que é para você voltar sempre. Vai voltar, Elisete, querida. Muito obrigada, então, a participação de todos e todas. Dizer que esse programa será gravado e que eu farei a distribuição do link depois de publicar lá no meu canal no YouTube. Então, por favor, divulguem também, eu estou precisando de ter mais gente inscrita no meu canal, porque aí, Cláudia, a gente vai poder também fazer ao vivo pelo YouTube. O YouTube ele tem algumas exigências para fazer ao vivo em relação de número de seguidores. Como eu comecei recentemente, abri esse canal não tem 2 meses, então a gente está caminhando, então, por favor, divulguem para que as pessoas possam se inscrever. Então, o vídeo vai ficar lá, vocês vão poder repassar para quem vocês quiserem, porque eu vou fazer sempre essa gravação, tá bom? Muito obrigada. Na próxima segunda-feira nós estaremos aqui com o tema sobre racismo, tá bom, gente? Esse tema também está imperdível. Então, por favor, na próxima, vão divulgando aí, na próxima segunda estaremos aqui novamente com vocês. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter uma excelente noite e até a próxima. Um grande beijo. Até.